Bom, a calha foi dimensionada e a gente adotou uma lâmina d'água de 10 centímetros e uma largura de calha interna de 150. Então, fechou a calha com 150 por 150 milímetros. Vamos para a segunda etapa, que é o dimensionamento dos condutores verticais. Então, mesma coisa que a calha, a gente precisa encontrar um condutor vertical que tenha capacidade de conduzir mais água que chega pela chuva de projeto determinada, fixada no início do exercício. Então, nesse caso, a gente fixou vamos começar a fazer pelo ábaco da NBR, né? A gente tem alguns parâmetros. Então, de acordo com o ábaco, a gente tem três parâmetros: vazão, né, o ábaco para saída com aresta viva, né? Vazão, diâmetro do condutor vertical, altura da lâmina d'água no interior da calha e o comprimento do condutor vertical, né? Então, nesse caso, o comprimento do nosso condutor vertical, relembrando, 6 metros, e a lâmina d'água que vai estar dentro da calha, que a gente tinha fixado, 10 centímetros. Então, aqui 100 milímetros. Então, comprimento condutor 6, lâmina d'água 100 milímetros. Vamos verificar os diâmetros. Então, a gente tem aqui o modelo. Então, a lâmina d'água que vai chegar no condutor vertical, o projeto é 794. Então, praticamente 800 litros por minuto. Então, a primeira coisa que a gente faz é cruzar a informação da vazão com a altura da lâmina d'água. Então, já verifiquem de cara aqui que a lâmina d'água de 100 milímetros está aqui, ó, e ela não cruza com a vazão de 800, ou seja, precisaria de um diâmetro de condutor vertical menor do que 50 milímetros para drenar uma lâmina d'água dentro da calha de 100 milímetros para uma vazão de 800. Tá? Então, já se exclui isso aqui. Vamos fazer para outro par. Vazão, comprimento do condutor vertical. Então, 800, nosso condutor vertical tem 6 metros, e a gente encontra aqui um diâmetro de 65 milímetros. Então, seria o mínimo que a gente poderia adotar, tá? De acordo com o ábaco. Vamos supor que a lâmina d'água nossa tenha, no máximo permitido, seja de 65 milímetros, que estaria entre 60 e 70. Então, a gente fez uma reta aqui e a gente já encontra que o diâmetro teria que ser maior, ó, 75 centímetros, tá? Como a nossa calha tem uma lâmina d'água maior, permite isso, né? Que ela foi adotada assim, então poderia ter um diâmetro menor, que não está nem aqui na tabela. Então a gente ficaria com esse valor, ó, 800, comprimento condutor vertical 6 metros, 65. E seria isso que a gente iria adotar, 65. Mas a gente não tem para comprar tubo de 65. E tem outro detalhe: a norma não nos permite colocar um diâmetro menor do que 70 milímetros. Então, isso não é permitido, tá? Então, tem um detalhe dentro da norma, item C563, o diâmetro interno mínimo dos condutores verticais de seção circular é 70 milímetros. Então, a gente não pode por causa desse motivo. Consequência, 75 milímetros é o adotado. Tá? Agora vamos fazer o método do professor Frutuoso Dantas. Ele é mais conservador, porque adota o condutor calha como não tem declividade, sendo plana, declividade zero.
Então, nesse caso, como nossa lâmina d'água, a gente tem dois parâmetros da equação do professor Frutuoso Dantas. Voltando para o formulário, para a lâmina d'água, relação lâmina d'água, diâmetro menor que um terço, e se esse valor é maior que um terço, a gente usa essa equação. Então, é por tentativa. Vamos supor que nosso condutor vertical, que é logo mínima, 75. Tá? Nossa lâmina d'água é de 10 centímetros, 100 milímetros. Então, 100 milímetros dividido, que é o H, dividido pelo diâmetro, deu 1,33, que é maior que um terço. Então, a gente vai usar a segunda equação, maior que um terço. E a gente encontrou uma vazão de 219 pela equação. Então, esse valor é inferior àquele produzido pela chuva nossa, de projeto, que é 794. Então, um condutor vertical de 75 milímetros pela equação do professor Frutuoso não dá. Vamos para um diâmetro um pouquinho maior, 100 milímetros, 390. Ainda não deu certo, é menor. 150. Produziu uma vazão agora de 878 litros por minuto, que é maior que a vazão de projeto, para um período de retorno de 5 anos. Então atende. Num caso contrário, tipo, a gente não quer abrir mão do tubo de 75 milímetros, para essa expressão, a gente colocaria mais condutores verticais e teria que refazer os cálculos iniciais. Então, a gente ficaria assim: se for calcular pela norma, condutor vertical 75 milímetros. Se for pela do professor Frutuoso Dantas, diâmetro 150, porque ele é mais conservador. Tá? O motivo já foi falado anteriormente.